Olá pessoal, Diário de uma Guerreira hoje, indo já, não para nenhum treino, nada, fazendo aquela minha caminhada que eu faço sempre. Bom gente, hoje eu vou falar de um tema que me trouxe uma reflexão esses dias, né? Eu acho um tema bem importante, inclusive no meio marcial. Eu vou falar o que eu penso sobre quando quem dá aula de artes marciais é um professor de educação física, quando é um fisioterapeuta, ou quando o professor é simplesmente um professor de artes marciais, tá? Não tem formação em educação física, nem fisioterapia e nem nada disso, né? Eu observo muitas diferenças, tá? Na forma de dar aula, na dinâmica da aula, né? No olhar sobre a arte marcial. Nesses anos de artes marciais, tanto no Aikido quanto na capoeira, eu já tive aula com vários tipos de professores com várias formações. Então eu já tive aula com um professor que não tinha formação nem em educação física, nem em fisioterapia, nem nada, né? Era um professor de artes marciais, né? Treinou a arte marcial, se formou naquela arte marcial e dava aula daquela arte marcial. Eu tive aula já e tenho aulas com professores que são formados em educação física e também tem a formação superior, né? Em educação física e também é formado na arte marcial e dá aula. E eu também tenho aula, e já tive aula não só no Aikido como em outras artes marciais, como na capoeira, por exemplo, com fisioterapeuta. Então o professor, ele é formado numa arte marcial, naquela arte marcial que ele dá aula, e ele é fisioterapeuta, né? Então eu já tive aula com esses três tipos, digamos, de professores, com essas três formações, digamos assim. E é diferente, a dinâmica da aula, ela é diferente, tá? Eu vou dizer o que eu observo. Eu prefiro ter aula com professores que não são de educação física, tá? Vou explicar por quê. Eu tenho numa boa, eu faço aula numa boa, tanto de Aikido quanto de capoeira, com uma pessoa que é formada em educação física. Mas é o seguinte, a impressão que eu tenho quando eu tô tendo uma aula com um professor desse, é que eu tô sendo treinada para o exército. É sério, tá? Geralmente, o aquecimento é muito exagerado, muito forte, tá? Eu acho às vezes desnecessário um aquecimento tão puxado. E assim, exercícios que não tem um link com a arte marcial que você pratica, né? Que é o seguinte, quando você vai para uma arte marcial, você tem que estar mais descansado, né? Não tem sentido você fazer um aquecimento onde você se cansa tanto, que aí você vai para uma arte marcial tão cansado que você não tem energia e nem vontade para treinar arte marcial. Você não está sendo treinado para um exército, né? A gente não tem exército, né? Eu não estou indo para um exército, entendeu? Eu não preciso ter o preparo de uma militar, entende? Né? Então o aquecimento para mim não precisa ser tão forte, né? Então é meio complicado, tá? Eu faço o que dá para fazer, eu não forço, porque antes eu forçava, tá? Aí eu tive problema no meu braço, eu não forço, tá? Outra coisa, eu percebo que a maioria dos professores de educação física que dão aulas de artes marciais, eles têm uma mente engessada. Eles têm uma mente bem engessada, né? Eles focam só no físico, né?
eles não têm uma visão de que a arte marcial é uma coisa mais holística, né? Ela é o físico, mas ela é o estudo da arte marcial, né? Ela é um todo. Às vezes o cara fala, às vezes até o cara tem um discurso legal. Ah, não, legal, né? Você até acha que a pessoa tem uma abertura. Mas na hora que você está conversando com a pessoa fala de um jeito que você percebe que ele não leva tão a sério a parte filosófica da arte marcial, entendeu? Tanto é que quando você vai falar de exame de faixa, ele fala assim, ah não, mas o estudo que você faz é por fora, isso aí não pode contar no exame de faixa, então ele não dá importância, né, pro conhecimento, né? Se isso não é levado a sério no exame de faixa, então não é sério, né? Então assim, a formação do profissional de educação física, pra mim é muito defasada, tá? Eu sempre achei isso. Eu acho que é muito defasada, tá? Desde a escola, desde quando eu estudei, né, na escola, eu achava que os profissionais de educação física, eles tinham uma formação muito ruim, muito fraca, faltava a parte humana, tá? Tanto que eu nunca gostei de fazer educação física, nunca gostei. Os professores eram totalmente engessados, eles eram assim, desculpa, eles eram até imbecis, entendeu? Você não conseguia nem dialogar, né? Há uma mente militar, fechada, tá? Não tem uma apreensão. Eu não sei se isso mudou, eu acho que mudou um pouco, tá? Mas ainda assim, eu acho é muito raro você conhecer um professor de educação física que tem uma mente mais aberta, né? Que tenha uma formação mais aberta, uma mente aberta, leve em conta sociologia, psicologia, antropologia, conhecimento. Geralmente ele foca no físico, né? E é um militar, entendeu? É um militar, realmente assim, militar, entendeu? É aquele exercício super puxado, né? Parece que você tá no exército. E aí quando você vai falar dos aspectos filosóficos, ele até, dependendo de como ele é, tipo, persona social dele, assim, ó, ah não, ele até acha legalzinho. Mas aí você fala do exame, eu já conversei com um professor assim, eu não vou citar nomes, tá? Tem um discurso legal, entendeu? Mas assim, conforme você vai conversando com ele é engessado. E ele não tem formação só em educação física, ele tem outras formações, né? Teria que ter uma cabeça mais aberta, entendeu? Mas é um cara engessado, dentro de uma caixa. Ele pensa dentro de uma caixa, né? Aí, eu não sei se isso é porque ele pratica uma arte marcial japonesa. Porque em contrapartida eu conversei com um outro professor de educação física, que é de uma arte marcial coreana, e ele tem uma mente mais aberta, bem mais aberta. Então eu acho que também tem a ver com isso, né? Mas eu acho que tem a ver mesmo com a mente da pessoa. A pessoa é quadrada, né? A mente dela é quadrada, e fora a formação de educação física, na minha opinião, é uma formação fraca, tá? Fraca, defasada, tá? Defasada. Acho que trata as pessoas como se fosse um corpo, entendeu? Não como ser humano como um todo. Ainda é uma visão, eu acho que é uma visão de 1800, tá? Minha opinião. Agora, quando você tem aula com um professor que é formado em fisioterapia, eu fico mais tranquila, tá? Eu fico mais tranquila porque ele tem um cuidado com o teu corpo. E ele tem uma mente mais aberta, né? Ele tem uma mente mais aberta, pelo menos os professores que eu tive, ele tem uma mente mais aberta, ele tem um cuidado, né? Com o seu corpo, tudo, né? Ele sabe o que vai ser, o que é legal você fazer, o que não é, né? Então, agora, quando você tem aula com um professor que é só formado naquela arte marcial, é melhor ainda, sinceramente eu prefiro, entendeu? Porque aí a pessoa é bem mais arejada, né? Ela tem uma mente mais aberta. Eu acho que a educação física, a formação
ela deixa a mente da pessoa quadrada, engessada, entendeu? Porque a formação é ruim, né? A formação é ruim, é defasada, a minha opinião, tá, gente? Eu sinto muito, mas é a minha opinião. A experiência que eu tive com professores de educação física, formados em educação física, que dão aulas de artes marciais, não estou dizendo que a aula é ruim, só que é uma aula rígida, tá? É uma aula rígida, é uma aula meio militar, entendeu? Sabe? Meio militar, né? Muito puxado o aquecimento, eu acho, entendeu? Sei lá, eu acho que é uma aula puxada e eu acho desnecessária, entendeu? Minha opinião. E aí você vai conversar com o cara tem uma visão assim, fechada, quadrada, né? Agora, por exemplo, eu não me sinto muito segura, tá? Quando o professor é de educação física, né? Eu não me sinto muito segura. Quando o professor é formado em fisioterapia e dá aula de artes marciais, eu me sinto bem mais segura, tá? Eu prefiro. Eu tive experiência, né? Tenho experiência de ter um professor, né? Que é formado em fisioterapeuta. Eu me sinto mais segura, tá? Porque ele conhece o corpo, ele é aberto, né? Ele é um sensei mais aberto, ele tem uma cabeça boa, ele é sensível, né? Não é aquele militar, não é fechado. Ele tem uma cabeça boa, gosto muito dele, inclusive, né? Embora a gente pratique uma arte marcial japonesa, ele tem uma mente aberta, mais humano. Eu levo muito em conta, gente, a humanidade do professor, tá? Muito em conta. Eu acho que eu levo muito mais em conta a humanidade, a sensibilidade, a abertura do professor do que o domínio técnico, tá? Para mim conta muito mais. O professor, para mim, não precisa saber perfeitamente a técnica, sabe? Ser perfeito, saber tudo perfeitamente. Isso não é importante para mim. Tá? Eu levo mais em conta a sensibilidade do professor, a humanidade, a mente aberta do professor, né? Eu levo mais em conta, tá? Eu gosto mais de professores assim, né? Me cativam mais. Eu, graças a Deus, tenho, né? Então, mas assim, a gente aprende com todos os professores, tá? Só tô dizendo o que eu acho. Eu acho que a formação em educação física no nosso país, ela é ruim, tá? Porque ela ainda vê o ser humano como um corpo, um físico, entende? Eu acho que falta a questão humana. Eu acho que teria que ter uma formação mais de sociologia, antropologia, entendeu? Uma formação mais holística, né? Eu acho que a formação da pessoa que se forma em educação física é muito física só, né? E eu acho que isso é muito empobrecido, tá? Empobrece a visão do profissional. Minha opinião. Existem exceções, existem, mas a minha visão é essa. E isso é uma tradição que já vem, porque eu contei para vocês, quando eu era pequena, eu fazia educação física e os professores eram um horror, tá? Eu tive professores horríveis de educação física, professores que me fizeram não gostar de educação física, me fizeram odiar praticar esportes, entendeu? Eu gosto de esporte hoje, porque eu pratico arte marcial e eu encontrei um esporte que eu gosto, que eu me identifico. Mas os professores de educação física que eu tive, eles eram tão ruins que eles me fizeram não gostar de esporte, entende? Então assim, quando o profissional faz você não gostar, e não só não gostar, como odiar uma atividade, é porque ele é muito ruim, né? Era sofrido para mim ir para aula de educação física. Eu não ia, tá? Eu quase repeti. Eu faltava tudo que eu podia em educação física. Eu não ia, não gostava, né? As atividades não tinham a ver comigo,
Eram atividades de bola, eu não gosto, né? Era desagradável, sabe? O uniforme era horrível, os professores eram horrorosos, eram militares, pareciam militares, não tinham sensibilidade para lidar com alunas. Era muito ruim, tá? Era muito ruim. Parecia que eu estava indo para um matadouro, tá? Era muito ruim. Então é isso. Fui aprender a gostar de esporte com artes marciais hoje, com a capoeira, né? Então, eu tô querendo, só tô dizendo para você o que eu penso. Então, eu prefiro professores, tanto de Aikido como de capoeira, que não tenham formação em educação física, a não ser que ele tenha uma mente mais aberta, uma formação mais abrangente, que leve em conta não só a atividade física, mas que leve em conta mesmo. Não fala que vai levar em conta, mas aí você fala, ah, mas e no exame de faixa? Aí ele fala, ah, não, isso aí não. Então ele não leva em conta, tá? Porque eu já vi um professor falando isso. Ah, não, tem que estudar. Aí eu falei, bom, mas então, e no exame de faixas, então teria que levar em conta o conhecimento. Ah, não, mas isso não conta. Bom, então ele não leva a sério. Ele é só blá blá blá, né? Então, eu prefiro professores de artes marciais que tenham, se tiver formação em educação física, que seja uma formação muito boa, tá? Não essa formação que eu vejo por aí, inclusive gente formada em universidades grandes, tá? Que isso também não quer dizer muita coisa. E eu prefiro professores só formados na arte marcial ou professores que sejam formados em fisioterapia e que deem aula de artes marciais. No caso, se o professor é formado em fisioterapia, eu fico muito mais segura de praticar arte marcial, muito mais segura, muito mais mesmo, né? Então é isso, gente. Aí, um colega meu que acompanha meu canal falou da questão do charlatanismo, professores charlatões que existem nessa área. Eu não posso falar de uma coisa que eu nunca tive, né? Eu nunca tive experiência com professor charlatão. Ainda bem, eu nunca tive, né? Eu sempre me preocupei em procurar professores sérios, né? Em aula. É claro, eu tive aquele problema lá no início no Aikido, mas o problema dele era de comportamento, né? O problema dele comigo foi ter comportamento, mas ele era um professor bom tecnicamente, né? Dominava a técnica. Né? Não se enquadra nisso. Não sei, já ouvi falar isso, tá? Eu sempre me preocupei em procurar professores bons, né? Professores sérios. Assim, geralmente eu vou por uma indicação, né? Então, assim, esses anúncios assim que aparecem, aprenda artes marciais por internet, por vídeo, essas coisas, eu acho uma bobagem. Isso aí pra mim é charlatanismo. Eu não acho possível, né? Uma pessoa aprender artes marciais por um vídeo, através de um vídeo. Eu não acho possível isso, né? Mas cada um é cada um. Eu não posso falar mal, né? Falar disso porque eu nunca tive experiência com professores charlatões, mas deve ter. Eu já ouvi falar que tem gente que compra faixa. Tem. Com certeza tem, gente. Tem, né? A gente vive num país que vocês sabem. Não dá pra acreditar nesse país, né? Tem gente que compra diploma, né? Título. Então, claro, tem gente que compra cordão, compra faixa. Tem, claro que tem, né?
Se não compra, puxa o saco do professor bastante, passa na frente, gradua mais rápido. Isso é uma maneira também, né? De conseguir as coisas. A gente sabe que tem, né? A gente sabe, a gente vê aquela pessoa lá, chegou há pouco tempo, né? Tá ali, sei lá. Às vezes a performance dele não é nem tão boa assim, aí ele passa já rapidinho, já tá graduando. A gente vê, entendeu? Quem sou eu pra falar nada do jornal? Mas a gente vê. Eu acho o seguinte. Eu acho assim, gente, você tem que levar, gradue, faça seu caminho honestamente. Eu faço isso, né? Eu meio que desencanei de faixa, tá? Porque eu me chateio, né? Quando eu penso nesse negócio de faixa, né? Eu me chateio porque realmente eu vejo coisas que eu vejo o sistema, né? Eu discordo, como eu já falei pra vocês, vocês sabem, né, disso. Mas eu tenho que me submeter ao sistema, né? Infelizmente. Eu não sei até quando eu vou aguentar me submeter ao sistema, né? E é isso, gente. Então, assim, é um sistema muito comercial, o sistema das artes marciais, né? É muito comercial, infelizmente. Não se prioriza conhecimento, a gente vê, né? Alguns lugares sim, né? Alguns lugares se prioriza isso. Mas é um sistema capitalista, né? Bom, já sei que eu falando tudo isso, vai ter um monte de gente que vai colocar a mãozinha pra baixo no meu vídeo. Olha, eu vou falar a verdade, gente, não vou agradar ninguém nesse canal, tá? Eu falo o que eu penso. E vou falar de novo pra vocês. São poucos os faixas pretas, tá? E os mestres de capoeira, que eu acho que tem postura, tá? São pouquíssimos, são raríssimos, tá? Tô sendo muito sincera, tanto no Aikido como na capoeira, em várias artes marciais. Tô sendo sincera, é raríssimo, tá? Às vezes eu vejo todo mundo colocando o cara lá em cima. Ai, ele é tão bonzinho, ele é tão legal, ele é tão santo. Só que o problema é que eu sei coisas da pessoa, coisas sujas da pessoa. E aí é difícil. Pra mim, ver um cara que faz determinadas coisas usando um hakama, não dá, não desce, entende? Não desce. Então, você imagina, se eu sei desse, imagina dos outros que eu não sei o que deve acontecer. Então assim, gente, é difícil pra mim, entendeu? Mas eu vou levando, eu faço de conta que eu não vejo, entendeu? Eu vejo, né? Mas é duro. A gente vive num mundo muito hipócrita, né? Muito hipócrita. Esses mais bonzinhos são os piores, tá? Todo mundo fica por lá em cima. Ai, ele é legal, como ele é bonzinho. Ai, ele é tão bom. Esses são os piores. Porque os populares são os piores, tá? Então é verdade, tô chegando no meu destino. É isso, gente. Pode colocar a mãozinha pra baixo, gente. Pode, é o que eu penso, tá? Não vou mudar, tá bom? Me dá ibope, mãozinha pra